Eu vou ler até o começo do verso 9, do 1 ao início do verso 9, Isaías, capítulo 58. Diz assim a palavra do Senhor: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, será esse o jejum que escolhi, que apenas em um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Verso 6. O jejum que desejo não é este. Ele faz agora como que uma pergunta retórica. O jejum que desejo, por acaso não é este? O tom certo é esse aqui. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá sua cura, a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá, você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Pai querido, ouve a nossa oração neste lugar, Deus. Desde o momento em que estávamos cantando, o nosso coração ora e clama para que Teu Espírito continue soprando no nosso meio, Deus. Para que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar a missão que o Senhor tem nos dado. Estenda os nossos braços e mãos para encostar naquele que precisa. Que façamos isso no poder do Teu Espírito. Portanto, Deus, fala conosco agora em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados irmãos, esta é uma palavra dura para a igreja. Esse contexto aqui foi uma palavra para o povo que já estava vivendo ameaças do Império Assírio, o povo que estava colhendo os frutos de seus próprios desvios, o povo de Israel, especialmente na tribo do norte, que havia se entregue a muita promiscuidade e idolatria. Este povo agora colhia os resultados desta idolatria e deste adultério espiritual. Este povo, não apenas enquanto nação, mas os seus líderes, também estavam entregues a todo tipo de conchavo. Deixa eu lembrar você um pouco da história. O Império Assírio, regido num determinado momento por um rei chamado Salmaneser, estava ameaçando o norte, queria conquistar uma cidade estratégica, Samaria, capital do norte. Pois bem, o reino do norte tenta se aliançar com os vizinhos da Síria, para fazer frente ao Império Assírio. E por que eles não chamaram o reino do sul, os seus irmãos lá de Judá? Porque o reino do sul em Judá, por incrível que pareça, olha como o desmantelo nacional estava horrível.
estava se aliançando com a própria Assíria para derrubar o poder do Reino do Norte. Então Israel estava dividido. Nós estamos falando aqui do ano aproximadamente 740 a.C. O profeta Isaías é levantado por Deus para falar contra esta nação que havia se dividido, perdido os seus valores, perdido o temor ao Senhor. Isaías profetiza no sul, durante o reino de Ezequias, tem grande influência, diga-se de passagem, no reino de Ezequias. Contemporâneos de Isaías são Amós, Oséia, Miqueias, eles estão profetizando também ao norte. E diante desse momento de corrupção e de degradação moral do povo de Israel, um tema que se repete muito no livro de Isaías é fogo. E o fogo aqui não é aquela expressão pormenorizada que a gente diz assim, olha o fogo de Deus, e aí acha que é o poder pentecostal. Nesse caso aqui, o fogo é juízo. Assim como um metal impuro precisava da fornalha para purificá-lo, era como a ideia como estava sendo passada para Deus. O povo receberia o fogo do juízo de Deus em amor, porque o amor de Deus fazia que a partir da disciplina o povo voltasse para Ele, fosse purificado dessas impurezas. Então esse era o tema de Isaías. E nesse momento, no capítulo 58, Deus levanta este homem para trazer uma palavra, como disse, dura para o povo. E se nós hoje somos o povo de Deus sobre a terra, a igreja de Jesus Cristo é o povo de Deus, eu sou povo de Deus, certo? Quem é povo de Deus? Levanta a mão. Então essa palavra é para nós todos. Essa palavra aqui foi uma chicotada para o povo, para a nação como um todo. E o meu desejo e a minha oração é que seja para nós também, povo de Deus. Uma palavra de alerta, de exortação, uma palavra que sacode e nos chama ao compromisso. Ele então começa no verso 1, fazendo uma abertura importante. Ele diz assim, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Aqui é como Deus dizendo para ele, olha, erga a sua voz como um som de trombeta. Isso aqui ele está evocando a imagem lá do Êxodo capítulo 20, quando Moisés estava no alto do Monte Sinai, e os trovões de Deus causavam medo e assombro no povo que estava lá embaixo no pé do monte. Enquanto Deus falava, eram sons de trombetas retumbantes. Aqui Deus está dizendo para Isaías, fale com a mesma autoridade daquela voz retumbante lá no alto do Monte Horebe, também chamado, Monte Sinai, conhecido como Horebe também. Sua voz tem autoridade, Isaías, faça ressoar essa autoridade. Aí ele diz, autoridade para quê? Está aqui na continuação do verso 1. Anuncie ao meu povo a sua rebelião. Em outras palavras, coloca na cara do povo, com autoridade, com ímpeto, de maneira retumbante, coloque o pecado dele na cara dele. Isso daqui é muito importante, irmãos, porque nós temos nos acostumado, se você ligar a televisão, assistir aí outros cultos, às vezes a gente ouve falar de outros púlpitos, dos quais se prega muita autoajuda, a partir dos quais se fala o que o povo quer ouvir. Tem sido pregado muito daquilo que a gente quer ouvir, para massagear o ego, ou então para tentar dar uma esperança muito superficial, de que as coisas vão melhorar, e que é isso aí, que desses 3 passos, que tudo muda. E pouco tem sido ouvido a respeito do pecado. E é isso que Deus está fazendo aqui com Isaías. Isaías, especialmente na segunda metade do seu livro, vai falar muito sobre o servo sofredor, aquele que virá trazer cura, libertação para as nações. Mas quando Deus levanta esse homem aqui para colocar o pecado na cara do povo, ele vai, e vai com voz de trombeta e diz,
Povo de Deus, vocês precisam ouvir isso. É o que está sendo dito aqui. Anuncia para o meu povo a rebelião dele. Anuncia para a comunidade de Jacó os seus pecados. Então eu quero lhe dizer, meu irmão, que hoje a minha oração, desde que eu preparei esse texto ao longo da semana para estudarmos hoje, o meu pedido é que Deus confronte a mim e a você com o nosso pecado. O Espírito Santo faz isso. Se você crê que o Espírito Santo está aqui, se você orou dizendo sopra Espírito, o Espírito sopra. E na boca de Jesus, o que é que ele falou que o Espírito faz? O Espírito convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo presente nesse lugar não é só para fazer a gente se arrepiar, não. O Espírito Santo é para nos convencer, algo que talvez passe batido, que se uma pessoa disser não tem efeito, mas é Ele quem faz, convence o povo do pecado. O meu desejo, como eu disse, é que a gente, em algum momento hoje, aqui desta reflexão, se deixe ser confrontado por este Espírito e convencido a tal ponto de dizer, vixe, me descobriram aqui, descobriram o meu pecado. Não sou eu que vou dizer, não sou eu que vou expô-lo, mas eu oro para que o Espírito Santo fale com você hoje. A troco de quê? A troco de transformação. Amém, irmãos? Então vamos para frente. Depois começa a denúncia do pecado em si. E esse aqui, no caso do povo, tem um nome. E o nome deste pecado é o mesmo que Jesus Cristo também já havia martelado na sua época com os fariseus. É o pecado da hipocrisia. E olha como isso é sério. Isso é sério porque, diferente de outros pecados mais explícitos, como talvez um adultério, sujeito que está adulterando, ele não tem como fugir da verdade de que aquilo é pecado. Ele olha para um lado e vê que aquela dona não é a mulher dele, ou seja, preto no branco, é pecado. Quem está roubando, está vendo que aquele dinheiro não lhe pertence, é pecado óbvio, explícito. Mas isso que Isaías denuncia é muito sutil. Sabe por quê? Porque o povo que estava em pecado, estava dentro da igreja, estava buscando a Deus aparentemente. Olha o que diz aqui o verso 2. Pois dia a dia vocês me procuram. O povo estava buscando a Deus diariamente. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Lembra daquela expressão, parece, mas não é? Parece desejoso. Não está com desejo mesmo, parece só. Então vocês estão indo buscar todo dia, mas é só de aparência. Parece que está com desejo de conhecer os meus caminhos. Continuando o verso 2. Como se vocês fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Aí continua dizendo, vocês me pedem decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime de vocês. Esse verso 2 aqui é uma paulada. É algo que se não fosse Deus, não se conseguiria enxergar na superfície. É sutil, porque o povo estava indo todo dia. O povo estava querendo buscar todos os dias a presença de Deus, mas foi preciso o Espírito de Deus, a partir do profeta, para olhar além da aparência, descer no coração e dizer, eu te conheço, e só parece que você está buscando, só parece. E o verso 3, ainda no verso 2, essa denúncia da hipocrisia me lembrou do capítulo 29, também de Isaías. Olha o que é que ele disse lá no verso 13 do capítulo 29. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse é um problema antigo, queridos. O povo já fingia, falava uma coisa, mas o coração estava longe do Senhor. Passou-se anos
E diante de Jesus vieram fariseus, hipócritas, que Jesus Cristo chamou de sepulcros caiados, qual seja, por fora a aparência é belíssima, bonito, fala legal, mas por dentro tem mentira, não é legítimo, parece, mas não é. Essa é a denúncia da hipocrisia. Só que ainda tem algo igualmente grave acontecendo. Verso 3. Por que jejuamos? E aí o povo diz, por que jejuamos e tu não os vê? Porque nós nos humilhamos e o Senhor não repara. O povo aqui está querendo ser visto e reparado por Deus. E este segundo ponto grave, fruto desta hipocrisia, desta religião superficial, sabe o que é? Tentativa de barganha com Deus. Aqui, em outras palavras, no verso 3, é como se o povo estivesse dizendo assim, ó Deus, a gente jejua e o Senhor não vê. A gente se humilha e se curva como junco e o Senhor não enxerga. Parece que o povo está fazendo assim, ó Deus, olha bem aqui o meu jejum. Olha, presta atenção aqui na minha inclinação de humildade. Isso é barganha porque quem assim age diante de Deus, o que está querendo é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fique devendo uma para você. Ó Deus, olha para mim, hein? Estou jejuando, estou fazendo tudo dentro dos conformes, ó, dei o dízimo, não falta o culto há mais de mês, estou firme. Então Deus, presta atenção, porque quando eu te fizer um pedido, Deus não leva mal não, mas o Senhor está em débito comigo, tem que atender. Parece absurdo o que eu estou falando, não é verdade? Mas essa é a lógica. O povo aqui que está numa espiritualidade superficial de aparência, está perguntando aqui para Deus, Deus, por que é que a gente jejua se o Senhor não vê? Por que é que tem a eminência dos assírios nos ameaçando? Afinal de contas, estamos te buscando todos os dias. Isso é tentativa de barganha, queridos. E isso não funciona com Deus. Você não consegue, nem nunca conseguirá acumular crédito algum com Deus. Da mesma forma que Ele também não soma débitos contigo. Porque devedor, você e eu somos, é ou não é? Mas da mesma forma que Deus não soma débitos nossos, a gente também não vai juntar crédito com Ele. Todo crédito, todo, já nos foi dado na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Ali Jesus Cristo depositou na nossa conta o crédito da vida eterna e disse, todo débito que vocês tinham, eu cravo esta promissória de débito que vocês têm, chamada pecado, na cruz do Calvário. E aí o povo tenta fazer essa barganha, e isso é perigoso, porque olha o que é que ele diz aqui, ó. Na continuação do verso 3, ele fala assim, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. O ponto aqui é o seguinte, sempre que vivermos para os nossos próprios interesses, ele diz aqui, ó, o seu jejum termina nos seus próprios interesses. Sempre que a nossa motivação, aquilo que nos move, for o nosso próprio interesse, vai haver opressão e injustiça ao nosso redor. Pensa isso num nível pessoal e num nível macro, político, econômico, social. Se existem pessoas ou partidos pensando apenas em seus próprios interesses, vão encher o bolso de dinheiro, porque o sistema permite. Mas enquanto uns enchem o bolso de dinheiro pelos seus próprios interesses, outros passam fome e são oprimidos. Faz sentido? Matemática pura e simples. Mas no nível bem pessoal, imagine isso dentro do casamento. Um exemplo. O marido ou a mulher que leva a relação conjugal motivado e movido apenas pelo seu próprio interesse.
Isso é muito comum na nossa cultura do prazer, a cultura do individualismo e do prazer, que diz assim: eu tenho o direito de ser feliz. Este individualismo exacerbado, que olha apenas para si, faz da relação uma miséria. Sempre que o foco da minha vida forem os meus próprios interesses, alguém perto de mim vai sofrer. Faz sentido ou não, queridos? Sim ou não? Responde para mim. E é isso que Isaías está mostrando para o povo. O seu jejum não pode ser recebido. Sabe por quê, povo de Israel? Porque vocês só pensam em si mesmos. E por causa disso, continuam oprimindo o mais fraco. Continuam se aliançando com inimigos para derrotar os seus irmãos do norte. Sempre que vocês pensarem em si, alguém que lhe é próximo será oprimido. Mas aí vem o verso 5, e o verso 5 pega a gente de jeito. O verso 5 fisga todos nós em algum momento da nossa jornada com Deus. Veja só como é verdade o que eu vou lhe dizer agora. Verso 5. Será este o jejum que escolhi? Deus fala com o povo através de Isaías. Que apenas um dia o homem se humilhe? Isso é uma pergunta retórica. É claro que já tem um não como resposta. Será este o jejum? Deixa eu só abrir um parênteses para te dizer aqui que nesse caso, ele está falando de jejum. O jejum era uma expressão de espiritualidade, de devoção a Deus, de formas como o povo iria mostrar ou vivenciar coletivamente a sua espiritualidade a Deus. Então, nesse caso aqui é o jejum. Mas a gente pode pensar aqui como uma experiência coletiva de culto. Então Deus está perguntando para o povo: por acaso é este o jejum que eu espero de vocês, que em apenas um dia vocês venham se dedicar aqui a mim? E essa é uma denúncia, queridos, de algo perigosíssimo, que eu vou lhe dizer agora. Segura. Adoração dominical. É aquele tipo de espiritualidade que se acostumou a existir apenas no dia de culto. É a pessoa que acha que tudo que ela tem para experimentar de Deus se resume a vir à igreja. E aí ela só aparece semanalmente ou dominicalmente. Só aparece aqui no dia e no horário marcado entre o povo de Deus para estar junto, celebrando. Mas de segunda a sábado, com perdão da expressão, vive do jeito que o diabo gosta. Agora, domingo não. Domingo é o quê? O dia do Senhor. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado é dia de quem, pelo amor de Deus? Deus pergunta para o povo aqui: por acaso é esse tipo de espiritualidade que eu quero de vocês? Algo de um dia? E não é pela quantidade, como se um dia fosse pouco, porque para Deus um dia tem um significado imenso. Basta em um dia o seu coração ser tocado pelo poder do Espírito, que nunca mais a sua vida será a mesma. Deus não está falando da pouca quantidade de tempo dedicada um dia. Deus está falando do péssimo hábito que nós temos de relegar Deus a um compartimento da nossa existência chamado igreja, domingo, espiritualidade. Então é só aqui, de segunda a sábado, eu que dou as cartas, e a noção de certo e errado vem daqui, vem do que eu quero. Misericórdia, irmãos. Não foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Não é essa a vida plena e abundante que Ele conquistou para mim e para você. Sabe qual é o jejum que Deus quer? Sabe qual é o tipo de espiritualidade que Deus prefere? É o que está aqui no verso 6. E repare a diferença na linguagem agora dos elementos que Deus elenca através de Isaías no verso 6. Deixa eu ler aqui para você. E Deus vai continuar essa pergunta retórica. Ele diz: o jejum que eu desejo não é este? Aí ele começa: soltar as correntes da injustiça,
desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e o desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Isso tudo que ele listou aqui, não acontece aqui dentro não. Tem alguém nu aqui? Não tem. Com fome, talvez pelo horário, né? Mas sair daqui você vai traçar uma pizza ou alguma coisa. A gente se depara com gente desprovida, seja na nudez ou na fome. A gente se depara com gente necessitada do lado de fora. Dificilmente no domingo, mas muito provavelmente de segunda a sábado. O jejum que agrada a Deus é para nós a espiritualidade que se concretiza no meu dia a dia. Chega de hipocrisia, irmãos. Chega de incoerência. Da gente estar aqui domingo após domingo dizendo que acredita em algo. Cantamos aqui, acredito e tal, que em breve voltará. Chega de dizer no que a gente acredita e não viver de acordo com o que a gente verdadeiramente acredita. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer um negócio interessante que eu estava estudando. Os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, começa com a seguinte expressão: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí começa, não terás para ti outro Deus, tarará, tarará. A expressão hebraica para mandamentos pode ser traduzida como os 10 pronunciamentos. E os estudiosos entendem que aqui é o seguinte: Deus introduz falando, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, lembrando o povo que um dia esse povo foi escravo. O Espírito de Deus nos lembra aqui que nós um dia fomos escravos do pecado. E logo depois que Ele nos lembra disso, Ele faz 10 pronunciamentos de como Ele espera que a gente viva. É isso que diz respeito aqui os 10 mandamentos. É a expectativa que Deus tem de como o seu povo vai viver. Mas onde que Ele vai viver isso? Na sua dinâmica diária, na sua vida cotidiana, no consultório médico aí para os doutores e doutoras, sabe, nas suas relações com as pessoas humildes, a forma como você as trata é de cima para baixo, ou é olho no olho, como alguém criado à mesma imagem e semelhança que você foi criado. A espiritualidade que agrada a Deus, ela nem é dominical, como também não pode ser superficial e incoerente. Precisa ser, querido, verdadeira, honesta, precisa estar evidenciada no seu trato diário com o mundo ao seu redor. Quem crê nisso diz amém. Mas eu também sinto de dizer misericórdia, para mim mesmo, tá? Porque isso é difícil, irmãos, é muito difícil. É ou não é? É muito difícil. A gente está aqui dentro é gostoso. Estávamos louvando aqui o pastor Fabiano, ministério de louvor, tempo de louvor estendido, faz bem demais a gente cantar e adorar e celebrar em comunidade. Tivemos agora há pouco uma sala com 30 casais, tinha umas 60, quase 70 pessoas, falando sobre os desafios do casamento. Tudo isso é muito bom, mas o desafio, amados, é viver a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, do lado de fora, diante dos desafios, onde a propina passa na tua frente e você vai dizer assim, não pego, porque isso não é certo. Onde o rabo de saia passa e você diz, não vou seguir o olho, porque eu tenho uma mulher que me ama e a quem eu amo. Isso é difícil. Você dizer, Deus, a espiritualidade que eu creio é a que eu quero colocar em prática. Mas se isso acontecer, o texto continua e diz assim, ó, se isso acontecer, verso 8, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura.
Sabe que às vezes tem muita gente que vem para a igreja, vem para culto, aí pede cura, Senhor, cura isso, faz aquilo, cura aquilo outro, tarará, e não percebe que às vezes Deus quer lhe curar, apenas fazendo de você uma pessoa mais sensível de segunda a sábado, apenas fazendo de você uma pessoa mais cristã, mais engajada com os valores do reino de Deus, de segunda a sábado. Esse é o desafio, queridos, para o qual eu fui chamado. Esse é o desafio para o qual você foi chamado, sim ou não? Sim ou não? Esse é o desafio de Deus para toda a igreja dele. Esta palavra aqui que era para o povo, é uma palavra que é para nós. Ele diz, se vocês viverem como eu espero que vocês vivam, aí sim, ele diz, a sua cura virá. A minha luz resplandecerá a partir de vocês. E ele continua, ele diz mais. Aí sim, a sua retidão vai adiante de você e a glória do Senhor lhe segue na sua retaguarda. Olha que imagem bonita. Diante de mim está indo o testemunho de que eu sou o Filho de Deus e de que eu ajo em conformidade com aquilo que eu creio. A virtude vai adiante de mim. E de trás de mim, porque vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai criticar, vai mangar, né, como a gente diz aqui. Só que quem é que está protegendo minhas costas aqui? Quem é que está resplandecendo aqui atrás? É a glória do Senhor, queridos. Você passa num lugar e diante de você vem a luz de Deus resplandecendo e depois que você passa fica o reflexo da glória de Deus. Ou seja, você não passa mais desapercebido por lugar nenhum. Por onde você passar, as pessoas vão dizer, tem um perfume novo aqui nesse ambiente. É essa a igreja que Deus quer ter. É esse o jejum que Deus espera. Amém, amém. Louvado seja Deus. E como é que isso é possível? Porque a gente diz que é difícil e concordamos. Mas difícil é diferente de impossível. Isto é possível, a partir do que o próprio Isaías disse, quando ele falou que chegaria o tempo em que Deus enviaria o seu servo, não haveria beleza alguma nele, está lá no capítulo 42, não haverá beleza alguma nele, mas o poder de Deus, o Espírito do eterno Deus estará sobre ele. Jesus Cristo é o Messias que veio e que olha para mim e para você e diz, se você me receber na sua vida e receber o meu Espírito habitando em seu coração, você poderá ter esta espiritualidade cotidiana, você poderá deixar de lado a hipocrisia religiosa e viver de fato um relacionamento íntimo, onde de segunda a sábado, os valores do meu reino são sinalizados na tua vida. Que Ele te fortaleça e me fortaleça, e que sejamos juntos uma igreja, queridos, que prega e que vive a palavra. Para falar autoajuda, já está cheio de gente falando, e já está assim de gente correndo atrás. Deus nos chamou para ouvirmos a sua palavra, que de quando em vez expõe o nosso pecado e diz, chega de hipocrisia. O Deus a quem servimos leva a espiritualidade a sério e quer te ver fazendo diferença de segunda a sábado, porque domingo é muito fácil. De segunda a sábado nós estamos juntos para impactar esta cidade, as nossas famílias e o mundo ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.